Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou sobre a tua palavra, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Essa é uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Existem alguns encontros com Deus que se tornam momentos que viram a nossa vida de cabeça para baixo, né? Talvez hoje Deus dê uma mexida com a gente aqui. Nós precisamos, mais uma vez, ser matriculados na escola da fé. E mesmo quando repetimos certas matérias, não é? Parece que Deus não desiste de nós. Que o Senhor continue nos guiando nessa escola da fé, que o Senhor continue trabalhando conosco nessa escola, porque nós precisamos estar cada dia mais preparados na nossa fé. Mas vamos lá, vamos à palavra de Deus. A noite não foi fácil para Pedro, a noite foi difícil. Pescador diplomado, experiente, não pegou nada. Trabalhou a noite inteira, desceu do barco, puxou o barco para a praia, puxou as redes, pedaço de sapato, pedaço de galho, pedaço de peixe, pedaço de árvore, tudo na rede. Amarrou o barco na beira da praia. Diz um comentarista que naqueles dias havia cerca de 4.000 barcos pescando naquele lago, o lago de Genezaré, mais conhecido como o Mar da Galileia. Aí Pedro está lavando as redes ali e o vizinho, talvez o rapaz do final da rua lá, da vila, aparece, o filho do carpinteiro. Ele já estava ensinando algumas coisas, Pedro já tinha ouvido falar dele. A multidão vem apertando o filho do carpinteiro, vem empurrando ele para a praia. E o carpinteiro não pensou 2 vezes, ele chegou e entrou no barco. Entrou no barco de Pedro. E aí ele faz um sinal assim para Pedro e fala: afasta um pouquinho o seu barco aqui da praia. E Pedro, sem falar nada, afastou o barco da praia e Jesus começa a ensinar. Jesus vai ensinando ali e eu acredito que Pedro lavando as redes e ouvindo Jesus ensinar, e Pedro lava as redes e Jesus ensina. Eu acredito que ele lavava e escutava. Talvez tivesse chegado ali umas 8 horas da manhã, deu 9, Pedro lavando as redes, 10, parou, acabou de lavar as redes,
11 talvez, e Jesus termina a sua pregação e fala assim: Simão, faz favor para mim, desamarra o barco, entra aqui, vamos para o meio do mar. Vamos um pouco mais no fundo. E lá você vai lançar suas redes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro ouviu a palavra de Deus. É assim que funciona. Eu não sei o que Jesus pregou naquela manhã. Eu não sei se ele falou que era o pão da vida, se ele falou que era a água viva, se ele disse que era o bom pastor. Eu não sei exatamente o que ele disse, se ele era a porta das ovelhas, mas alguma coisa ele pregou. E Pedro se sentiu estimulado a ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. E Pedro disse: olha, eu vou jogar a rede, mas eu só vou jogar por causa da tua palavra, porque essa hora não tem peixe. Eu conheço esse negócio aqui. Essa hora não dá peixe no lago. E aí, Pedro joga a rede, ou joga as redes, e o susto foi grande, porque começa a puxar, mas não vem. Parece que tinha engarranchado algo muito pesado na rede. Só que de repente ele vai puxando, alguma coisa pula. Ele vê que é peixe. E aí entra o desespero: por favor, alguém ajuda aqui. Chama outro barco, vem o outro barco, e Pedro puxando a rede. O barco está pesado. As redes vão sendo jogadas para dentro do barco, cheio de peixe. Vem um outro barco, ajuda, cheio de peixe. Os barcos quase afundam. E Pedro então sente um temor tremendo. Ele se ajoelha, e eu imagino ele estendendo a mão assim e fala: se afasta de mim, não chega perto de mim, porque eu sou um homem pecador e eu estou vendo que você é um cara diferente. O Senhor tem alguma coisa diferente. A única coisa que é interessante aqui, uma primeira coisa que é interessante aqui, é que Pedro não sabia que quanto mais ele se humilhasse e quanto mais ele se inclinasse na presença de Jesus, mais o Senhor o atrairia. Ainda que ele falasse: fique longe de mim, o fato de se quebrantar na presença de Deus atrai Deus. E aí, é interessante como a Bíblia é um texto sobre Jesus. A Bíblia não é um texto sobre a história, não. A Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia não fala sobre grandes homens. A Bíblia fala sobre o Deus dos grandes homens. Cada figura que aparece na Bíblia, parece que Deus só escolhe material de segunda, como eu e você, para fazer coisas de primeira. Amém? Você não perca a oportunidade. E quando Deus faz as coisas de primeira usando pessoas de segunda, a glória é dele, para ele, não para nós. Né? O dia que nós pensamos que somos alguém, então nesse dia nós estamos em queda. Pedro recebeu a revelação de que aquele carpinteiro era um mestre excelente. Lá na frente ele vai receber a revelação de que ele é o próprio Deus. Agora, só Deus poderia ensinar daquele jeito, só Deus poderia realizar milagres daquela forma, só Deus poderia e pode revelar quem Ele é para alguém. Ninguém conhece a Deus pela sua inteligência, ninguém conhece a Deus pelos seus próprios méritos. O Evangelho é sempre revelado. E é por isso que a gente pode pregar à vontade. É por isso que eu e você não devemos ter medo de pregar nunca. Porque às vezes você não sabe falar, eu não sei falar com tanta eloquência, mas a palavra de Deus é que importa. Nós temos testemunhos aqui. Por exemplo, você já teve num culto que não foi nem para frente nem para trás? De vez em quando acontece aqui, né? Uns cultos que não vai nem para frente nem para trás. Você olha assim e fala: o que eu estou fazendo aqui? É que a igreja aqui é diferente, mas tem algumas igrejas que a porta é no fundo. E você vem e senta bem na frente. Você fala: por que eu sentei na frente hoje? Se eu tivesse sentado aqui atrás, eu ia fingir que ia no banheiro e vazava daqui.
Que culto, né? E a gente, todo mundo tem isso, é que nem pregador, né? Pregador tem os que você gosta e que você não gosta. É assim comigo também. Agora, os que você gosta não quer dizer que não tem a palavra de Deus para você. Os que você não gosta. Porque a gente gosta de um determinado tipo de pregador e pensa que só ele tem palavra de Deus para nós. Não, os que a gente não gosta às vezes também tem. Não é? É que a gente fechou os ouvidos para ele. Eu ouvi um testemunho do pastor presbiteriano que foi levar uns irmãos para conhecer uma igreja pentecostal. E ele foi na igreja pentecostal com esses irmãos, 4 irmãos. E os irmãos, eles chegaram lá e não tinha lugar, a igreja estava tão lotada que não tinha lugar para eles sentarem juntos. Aí sentou um aqui, um ali, um lá, tal. E o pastor sentou ali no meio e disse que começou o culto. O culto era aquele hino da Cassiane, 500 graus de puro fogo e poder, é pouco perto, né? Era aqueles cultos do reteté, do gira e tudo mais. E aí o grupo de louvor começou a cantar. E eles cantavam uma estrofe e falavam, vira para o seu irmão e diz que ele é lindo. É aquelas coisas que a gente gosta muito, né? Que eu amo, vira para o seu irmão e faz. Eu não gosto muito disso, né? Mas ele lá travado e o grupo de louvor cantava, vira para o seu irmão e diz que ele é lindo. Diz que Jesus ama ele. E cantava e diz que aquele negócio de lindo ficou umas 3 horas cantando e virando para o seu irmão e falando que é lindo. Pediu para repetir 100 vezes. E ele já incomodado dentro do culto, aí acabou a parte do louvor. Ele falou, graças a Deus, vem a parte da oferta. Diz que o pregador, o cara que foi ministrar a oferta, pegou aqui a Bíblia, abriu, nem leu, virou para o povo e falou, você é ladrão, porque você rouba a Deus. Ele falou, não sou. Eu não sou ladrão, eu sou dizimista. Você é ladrão, você rouba a Deus. Você não dá dízimo, você é avarento, você isso. Diz que ele foi ficando irritado com o cara. E ele disse assim, seu avarento, hoje Deus te trouxe aqui para tratar com você. E hoje você vai dar tudo que você tem no bolso, porque Deus quer quebrar essa maldição. E ele falou, não dou R$1 nesse lugar. Cabra doido, me chamando de ladrão na cara dura. E aí acabou aquele negócio, ele já estava irritadíssimo. Se fechou para o culto. E aí veio o pastor pregar. E o pastor começou, irmãos, nós vamos ler um texto aqui no Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que texto lindo, irmãos, profundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, a Bíblia é muito clara. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que texto profundo! Mas não saía disso. E ficou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Senhor. Ele falou que quando acabou o culto, meia hora ou 40 minutos depois, ele saiu da igreja, que parecia que ele estava sufocado, correu para o carro, esperando os amigos dele. Quando os amigos dele chegaram, ele nervoso falou, que culto, hein? O primeiro falou, pastor maravilhoso. Que culto maravilhoso, pastor. Ele arregalou os olhos e o irmão falou assim, pastor, o senhor não sabe como eu tenho estado depressivo. E quando aquele grupo de louvor começou a cantar e dizer, olha para o seu irmão e diz que você é lindo, eu ouvi o próprio Deus entrando na minha alma e dizendo, eu amo você, você é lindo. Aí disse que ele murchou um pouquinho, o cara nem acabou de falar, o outro falou, pastor, o senhor não sabe. Que culto maravilhoso que o senhor me trouxe. Porque eu realmente sou ladrão. Eu tenho roubado a Deus. Faz 6 meses que eu não dou nem oferta na igreja. E hoje Deus me trouxe aqui para tratar comigo. Me chamou de ladrão, eu senti Deus apontando o dedo na minha cara e eu me quebrantei diante de Deus. E ele nem tinha terminado de falar, o outro falou, pastor, eu sou avarento mesmo. Aquele homem quando falou assim, olha, você é avarento e hoje Deus vai quebrar essa maldição, você vai dar tudo. Eu tirei tudo que eu tinha no bolso e coloquei lá e senti a liberdade de Deus na minha vida. Nunca tive uma experiência dessa com Deus na minha vida e hoje ele falou comigo. E o 4º homem disse assim, pastor, disse que abraçou ele, começou a beijar ele chorando e dizia assim, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui hoje. Porque como eu precisava de ouvir Deus falar comigo e ele hoje disse que é o meu pastor. E eu não dou um passo sem a presença dele porque ele é meu pastor.
Aí o pastor começou a chorar. E chorou e disse assim: Jesus, eu sou muito ruim, porque a água da vida caiu todinha em volta de mim e não caiu em mim, nem respingou em mim. E ele fez um concerto com Deus ali. Ele falou: Senhor, todas as vezes que eu for num culto, seja ele qual for, ministra no meu coração. Se o Senhor estiver procurando um só lá dentro, me acha. Me encontre, Jesus, porque eu preciso ser encontrado. Porque a gente veio para a igreja já fechado para a palavra. E Deus quer falar conosco. Jesus achou Pedro lá na beira da praia. Entrou no barco dele. E nós vamos aprender um pouquinho com Pedro hoje. Nós vamos aprender um pouquinho hoje com Pedro o que Jesus fez enquanto Pedro lavava as redes. Essa história é linda. Quero compartilhar algumas coisas com você que envolvem a fé nesse texto. Nós estamos no começo do ano. Eu tirei esse mês para falar de algumas coisas que a gente precisa reaprender, como eu disse, ser rematriculados na escola da fé. Nós precisamos de fé para viver as rotinas da vida. Rotina é um negócio boring, né? Todo dia a mesma coisa. Esse texto nos ensina sobre rotinas. Pedro trabalhou a noite inteira, não pegou nada, desembarcou e foi lavar a rede. Todo dia assim. Nem todo dia tem muito peixe, nem todo dia tem muita coisa. Todo dia você vai ter que fazer a mesma coisa, levantar, trabalhar, cuidar, fazer alguma coisa você vai ter que fazer. Desembarcar, tirar os peixes, lavar a rede. Desembarcar, tirar os garranchos e lavar a rede. Desenvolver as rotinas da vida que você tem. E é um negócio sério isso aqui, porque às vezes nós precisamos desenvolver as rotinas da vida sem preguiça. E é um problema sério esse negócio. Pedro poderia ter dito: olha, eu não peguei nada hoje. Mais tarde, se der, eu volto lá, lavo as redes, e aí à noite eu vou. Ou então eu vou um pouco mais cedo e lavo. Saco cheio desse negócio de não pegar nada. Gente que adia o que precisa ser feito hoje por causa de preguiça. Muita gente nessa situação. Agora, Deus está em busca de pessoas que fazem a rotina do dia a dia sem reclamar. Como eu sei que Pedro não reclamou? Porque a Bíblia diz que ele não falou. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco, pediu para ele empurrar, ele empurrou e pronto. E lá é assim. Fazer a rotina sem reclamar para o trabalhador que levanta 4 horas da manhã. Para a mulher de casa, a dona de casa, que todo de mão, graças a Deus eu nasci homem. E tem que caçar, né? Que o homem caça e a mulher cuida da casa. Odeio lavar louça, odeio limpar, odeio. Não gosto do serviço de casa. Eu não sei como que as mulheres aguentam esse negócio. Né? Pastor, visitar crente, irmão. Como eu disse aqui, tem hora que pastor não está querendo ver cara de crente, né? Pastor, visitar crente, aqueles crentes bonzinhos, outros mais chatinhos. E o pastor, então, eu tenho dó de vocês. Eu, sinceramente, irmãos, tenho dó das ovelhas. Me ouvi aqui o ano inteirinho, ano após ano, e você não se encher de mim. Isso é dom de Deus, só pode. Às vezes enche, né? Às vezes enche. O crente tira férias, depois volta bonzinho. Mas nós temos os nossos problemas rotineiros. A vida parece ser uma monotonia. Mas a gente precisa fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Sabendo que na nossa caminhada nós temos histórias de fé que às vezes nós nem conhecemos. Né? Ninguém, irmãos, tem a vida cheia de tremores,
arrepios, relâmpagos o tempo todo. Ai, glória a Deus, hoje Deus isso, hoje Deus... Não, é rotina, é dia a dia, aleluia, glória a Deus, tal. Não, a vida nem sempre é assim. Eu compartilhei uma história e quero compartilhar com os irmãos. A nossa vida é mais ou menos como conta uma historinha aí de fé. O filho chega no pai, pai, hoje eu tenho uma história de fé para contar para o Senhor. Fala, filho, pai, hoje eu peguei um cavalo de manhã e cavalguei o dia todo em cima do cavalo, mas teve uma hora que o cavalo tropeçou. Rolou o cavalo, rolou eu, o cavalo rolou por cima de mim, me arrebentei. Estou com a perna quebrada, Bruno. Arranhei a cara. Quebrei um braço, o cavalo está meio manco, mas nós chegamos aqui, pai. Glória a Deus, o Senhor nos guardou. Aí o pai falou, glória a Deus, filho, é uma história de fé. Eu tenho uma história de fé para te contar hoje também. O que foi, filho? Cavalguei o dia todo. Foi o dia todo nas costas do cavalo. O cavalo não tropeçou. Eu não caí. E eu cheguei aqui em paz para a glória de Deus. Glória a Deus, filho. Uma história de fé. Assim é a nossa caminhada. Tem dia que você toma uns tombos. E tem dia que você vai e volta em paz. E nesses 2 dias o Senhor nos guardou. São histórias de fé para nós. O que importa é que a nossa vida é assim. Nas rotinas da vida. É o Senhor quem nos leva. Nós não podemos desistir da vida por causa de rotina. Ah, minha vida está muito rotineira, eu vou assaltar um banco hoje. Caramba! Tem que continuar, irmão. Vou ver se Deus é comigo mesmo, vou pular da ponte. Não tentará o Senhor teu Deus. Pelo amor de Deus, continua vivendo. O Senhor é contigo. Levanta 4 horas, vai dormir meia-noite, mas Deus é contigo. Não desista. Vamos lá, vamos seguir. Uma vida de fé. Isso é lindo. Eu falei ontem, isso é lindo. E todos nós devemos prestar atenção nisso, nesse começo de ano. Uma vida de fé prepara-se para as boas oportunidades. Ah, irmão, lava a sua rede, pelo amor de Deus. Mantenha a sua rede lavada, pelo amor de Deus. Porque quando Deus chegar em você e falar, lança a rede, ela tem que estar pronta. Ai, Pedro, vou deixar para lavar mais tarde. Vou lavar essa rede bem mais tarde hoje. Hoje eu estou cansado, hoje eu não quero. Aí chega Jesus e entra no seu barco. E fala, lança a rede, Tony. E o Tony olha, só tem pedaço de galho, com bagaço de peixe, com o resto de bota de cabra que achou. Sapato velho. Não dá, vai engarranchar tudo, porque está cheio de garrancho. Vai quebrar tudo, está cheio de garrancho. Não lavou as redes, não limpou das algas, está tudo grudado. E se você mantiver as redes lavadas, e Deus nunca pedir para você lançar, está lavada, está pronta. Se Deus me avisasse, pastor, que Ele ia pedir para lançar a rede, eu tinha lavado antes. Se eu soubesse, eu tinha me preparado. Pastor, se o senhor tivesse avisado que eu ia pregar hoje, eu tinha preparado uns 15 dias antes. Mas vem preparada, criatura. Vem preparado. Porque o pastor pode ter uma dor de barriga e aí não vai ter culto porque não tem quem prega. Ou porque ninguém se preparou. Ah, se eu soubesse que o pastor estava com dor de barriga. Esse pastor conhecido era aluno no seminário. E ele era ruim de hebraico demais. Pense num cara ruim de hebraico. Agora multiplica, era ele. E aí chegaram um dia na sala de aula, 22 alunos, o professor olha para a sala de aula e fala assim, eu quero um aluno para dar uma aula de hebraico hoje. E os 22 alunos tatalaram o olho para o professor e
O professor perguntou de novo, eu preciso de um aluno para dar aula de hebraico hoje. E esse aluno, que era o pior aluno, levantou a mão. Eu vou, professor. Você, eu. Então vem aqui para frente. Todo mundo caiu na risada. Falou, é hoje. É hoje que esse cara vai acabar com a aula, né? Mas tem doido para tudo. E aí, o cara foi lá para frente e o professor falou assim, tá pronto? Tô pronto. Eu preciso fazer umas perguntas para você antes, e todo mundo dando risada. E ele, pode fazer, professor, estou pronto. E aí o professor falou assim, rapaz, isso aqui não é um teste de hebraico. Isso é um teste de liderança. Líderes têm que estar preparados. Crentes têm que estar preparados. Ele disse, a partir de hoje você está dispensado das minhas aulas de hebraico se você não quiser. Você está aprovado. Muitas vezes nós deixamos de ser aprovados porque nós não nos apresentamos para a guerra. Não nos apresentamos para aquilo que precisa fazer. E aí, quando nós temos a nossa rede preparada, quando nós estamos prontos, as coisas acontecem. Qualquer hora dessa, Deus pede para você lançar a rede. E você fala, se eu soubesse, eu teria me. Aí você vai falar, mas eu não sou casado. Mas eu não estudei, mas eu não isso, mas eu não aquilo. Deixa eu te dizer, prepare. Se prepare, porque quando Deus te chamar, Ele prepara o resto. Não espere Deus te chamar para você falar, mas eu... Não é? Então, fique tranquilo. Essa conversa de que Deus precisa da gente, irmãos. Não, nós somos privilegiados de participar na obra de Deus. Ele chama você e eu para participarmos. Se você participar, bem, senão ele chama outro. Jesus olhou para os fariseus um dia e disse assim, vocês estão se sentindo muito grande por serem filhos de Abraão, eu posso dessas pedras suscitar filhos de Abraão. Eu imagino o susto que seria, pedra vira filho de Abraão. Puf. Mais um filho de Abraão, quer mais um? Mas não. O que acontece é que nós não nos preparamos. Nós precisamos estar preparados, irmão, porque se preparar enquanto ninguém está cobrando, quando Deus trouxer a oportunidade, você vai estar pronto. Eu sempre gosto que vocês... Eu sempre falo aos obreiros dessa igreja, fiquem preparados. Estejam preparados. Você não sabe o que pode acontecer. Né? Então se prepare, ore, busque, leia a Bíblia. Todo crente aqui, eu vou falar com vocês aqui, precisa parar de brincar de ser crente. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus e orar mais. Ler mais a Bíblia. Parar um sábado e ler o Novo Testamento inteiro. Ah, pastor, eu li um versículo hoje. Amém. Mas a Bíblia não foi escrita em versículos, nem em capítulos. A divisão ficou boa, ajudou. Mas não foi assim que Deus escreveu. A Bíblia é um livro. Pega a Bíblia e lê um livro. Você vai ver como faz sentido. Esquece os capítulos e os versículos por um instante. Deus não tem versículo preferido. Eu digo, é claro que a divisão ajudou demais. Mas atrapalhou também algumas coisas, né? Porque de vez em quando tem uns crentes aí, olha aqui. Tem uns crentes aí que faz assim, ó. Jesus fala comigo hoje. Amém. Nem deu, ó. Abriu em cima do papel que estava pregado aqui. Aí você pega lá. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escritas, retiradas. Nem 100 palavras hoje. Aí você abre lá. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Essa não foi para mim, não. Deus, fala outra. Era um negócio de bênção, caixinha da promessa. Né? Mas Deus ainda pega essas nossas meninices e usa, não é? Deus pode usar mula, pode usar qualquer coisa, não vai usar uma meninice dessa. De vez em quando Deus usa. Eu não aconselho ninguém a fazer, mas de vez em quando Deus usa. Eu contei uma experiência até engraçada ontem sobre isso aqui. Pastor no interior do Brasil,
com a mudança pronta em cima do caminhão para ir para Belém do Pará. A igreja havia convidado ele lá, uma igreja tradicional havia convidado ele para ser o pastor da igreja em Belém do Pará. Entregou a igreja aqui onde ele trabalhava, arrumou tudo para desocupar a casa pastoral, colocou mudança em cima do caminhão e está aguardando o momento de sair quando chega um telegrama. Não tinha e-mail ainda, não tinha celular. Ele pegou o telegrama e veio assim da igreja lá em Belém do Pará. Pastor, desculpe, o nosso conselho se reuniu e achou por bem retirar o convite da sua vinda. Ele já tinha entregado a igreja aqui, já tinha esvaziado a casa pastoral, pronto para sair, recebe o telegrama que não ia mais ser pastor em Belém do Pará. A mulher começou a chorar, ele entrou em desespero. Estou sem casa, sem igreja e sem trabalho. Vamos orar. Foi para o quarto, dobrou o joelho e começou a orar. 10 minutos, 20 minutos, não sei quanto tempo passou. Saiu do quarto. Ô, mulher, tem como fazer um café? Tem aí alguma coisa que dá para fazer um café? Ela falou, você é doido. Estamos nessa situação, você fala em fazer café. Ele falou, faz um café aí, arranja um jeito aí. Ele falou, tem, mas o que foi? Deus falou comigo. Ah, é? Falou como você falou. Nós vamos para Natal. Sério? Sério? Nós vamos para Natal. Tá bom. Foi lá, começou a fazer o café. Daqui a pouco alguém bateu na porta. Ele abriu a porta, um sujeito num carro. O cara falou assim, pastor, reverendo, fulano de tal. Ele falou, eu mesmo. Ele falou, olha, eu fui mandado aqui porque eu sei que o senhor tem um convite para ir para Belém do Pará. Mas a nossa igreja em Natal precisa muito do senhor. Aí eles levaram um susto, a mulher, ele combinou tudo, falou, bom, vamos para Natal então, resolveu tudo, entrou em casa, a mulher, como você sabia? Ele falou, Deus falou comigo. Peguei a Bíblia aqui, pá, pum, coloquei o dedo em cima aqui, e o versículo foi, o ímpio florescerá na sua terra natal. Salmo 37. É engraçado, mas não tem nada a ver. Mas de alguma forma o cara descobriu que ele ia para Natal. O fato, irmãos, é que, pelo amor de Deus, se alguém entender aqui que eu estou aconselhando você a fazer isso, não é isso que eu estou fazendo. Eu quero que você leia a palavra de Deus. Porque se você estiver cheio da palavra de Deus, Deus fala contigo. Em alguns momentos essa palavra vai vir para você. E é outro detalhe, não é brincadeira. Isso é uma história verdadeira. Esse cara foi pastor da Igreja Batista em Natal por muitos e muitos e muitos anos. Então, é verdade, eu ouvi o testemunho dele. Vida de fé é vida de prontidão. Nós precisamos estar preparados. O Senhor move a gente, mas Ele move quem está preparado. O Senhor fala com o coração das pessoas. Às vezes Deus nos chama um pouquinho mais cedo para orar, e a preguiça não deixa. E o Senhor chama, o Senhor chama, o Senhor chama. Às vezes, irmãos, eu fico assim... às vezes eu leio algum livro, leio alguma biografia, né? C.S. Lewis diz que é muito bom a gente ler biografias porque coloca em nós o desejo de ser como alguém, não é? Quem aqui não gostaria de ser como Moody? Quem aqui não gostaria de ser como Spurgeon? Quem aqui não gostaria de orar como Billy Graham? Billy Graham, no museu da casa dele lá, você vai lá, a madeira do lado da cama dele tem 2 buracos de onde o joelho dele ficava. 2 afundamentos na madeira, assim, de onde os joelhos dele estavam. Então, não, quem é que não tem isso? Às vezes eu me sinto tão mal. Essa semana eu falei com um amigo meu. Ele falou assim, pastor, estou vendo aqui essa pregação aqui do fulano. Eu falei, eu estou pegando ódio desse cara, desse pregador. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu me sinto nada perto dele. Ele prega tão bem que eu me sinto tão mal perto dele, né? Falei brincando. Mas é muito bom que eu e você estejamos preparados. Pessoas que oravam 4, 6 horas por dia. E às vezes eu oro eternamente, 20 minutos assim, e parece que, nossa, né? Como é difícil, né, irmãos, desenvolver uma vida de preparação na presença de Deus. Mas é isso que Deus espera de nós. Vamos lá.
Uma vida de fé é expressa ou expressada ou expressa em generosidade. Fico admirado como Pedro não reclamou com Jesus. Jesus chegou folgado. Jesus chegou, entrou no barco, afasta aqui um pouquinho. Pedro foi lá, afastou. Meu, ninguém falou nada. Chegou, entrou. Mas Pedro foi generoso. E por causa da generosidade dele, ele foi transformado. Nós precisamos exercer generosidade, irmãos. Nós precisamos ser generosos com as pessoas. Pedro poderia ter reclamado, mas não reclamou. Entenda que o que você tem, o que você é, não é para abençoar só o seu mundinho. Deus te deu para você abençoar muitos, talvez milhares e quem sabe milhões. Nós nos fechamos no nosso mundinho. Tudo que Deus te deu não é só para você. Você é meio, não fim. Leia o boletim hoje, mais tarde. Não é só para você e para sua família. E esse negócio não é coisa de missionário, não, tá? Não é só para missionário. Esse negócio é para você, dona de casa, para você, trabalhador. Esse negócio é para todos aqueles que se renderam a Cristo um dia, entregaram sua vida para Ele. Tudo que Deus lhe deu é para ser bênção para as nações. Como eu vou fazer isso, pastor? Problema seu e de Deus. Porque o que Deus faz na minha vida é diferente do que Ele faz na sua. O que Deus faz na vida do Manuel é diferente do que Ele faz na do Orlando. Nós somos diferentes. Deus usa cada um de uma forma, mas você não pode se fechar na sua vida. Fale com Ele. Busque dele. Busque nele. Esse negócio de generosidade é tão forte, irmãos. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor me parou aqui e falou assim: eu quero te dar um testemunho. Eu falei: o que foi? Ele falou: ontem, enquanto você pregava, Deus falou muito comigo. Eu falei: verdade? Ele falou: verdade. Ele falou: quando você chegou na parte da generosidade, Deus falou comigo. Eu falei: por quê? Ele falou: porque Pedro só deixou Jesus usar o barco dele. Eu me lembro que eu falei ontem, quantas vezes nós não permitimos que alguém entre na nossa vida. E talvez aquela pessoa fosse ser uma bênção para nós. A Bíblia diz que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não é? A Bíblia diz que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Você precisa entender isso. Generosidade é deixar que alguém entre no seu barco, porque talvez Jesus possa estar entrando no seu barco. E o pastor Ron falou assim: quando você chegou aqui, eu só permiti que você entrasse no barco. E a sua vida, a vida da sua família se tornou uma grande bênção para essa igreja. Só um gesto de generosidade. Eu estava com ele. Eu estava com o pastor quando ele discutiu com o pastor da Assembleia de Deus americana, dizendo assim: ó, ele é um dos seus e vocês não estão abraçando. Mas nós vamos abraçar ele aqui. Eu estava com ele quando ele fez algumas reuniões, mudou o horário de culto aqui, mudou muita coisa aqui só para nos acomodar. E tudo que eu quero ser uma bênção nessa igreja. Porque a generosidade, irmãos, muda vidas. Muda histórias. Pedro teve a sua história transformada só porque ele deixou o filho do carpinteiro entrar na vida dele, no barco dele. Às vezes o seu barco vai passar por algumas tempestades, mas se você tiver o filho do carpinteiro dentro do barco, ele estende a mão e diz: acalma-te, vento, acalma a tempestade, e tudo se acalma. É só uma questão de você abrir a porta do seu barco para Jesus entrar. Seja generoso. Uma vida de fé encara as desilusões. Irmãos, nem tudo na vida são flores. Nem tudo na vida vai dar certo. Nem tudo na vida vai ser bonito, vai ser belo, vai ser cheiroso, não. Às vezes você vai encontrar o feio, o ruim,
o amargo, mas encara isso com fé. Trabalhei a noite inteira, desiludido da vida, não peguei nada, é o meu sustento, não tem emprego. E a gente vai se desiludindo por vários motivos, problemas. Às vezes nós não conseguimos dimensionar os nossos problemas. Mas a palavra de Deus vem nos ensinando para não nos assombrar com as circunstâncias da vida. Pedro, sua vida vai ser assim. Tem dia que vai ter peixe, tem dia que vai ter garrancho. Na pescaria tem dia que se pesca muito, tem dia que não se pega nada. O fato é que pegando ou não, nós temos que estar lá no outro dia para pescar de novo. Temos que estar lá no outro dia para fazer de novo. Nem tudo dá certo, mas se você continuar caminhando, você chega lá. Porque o que vai fazer você chegar lá não é o quanto de peixe você pegou hoje. Não é o quanto de gente tem aqui dentro da igreja hoje. Mas é o que a eternidade nos reserva. O que vai fazer você chegar lá não é o que passou. Paulo fala, olha, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Meu negócio é Jesus. O que passou, passou. Eu vou seguindo. É Jesus, é Jesus. E eu não me desiludo com as coisas da vida. Tá difícil, irmão. Deu tudo errado o ano passado. Esse ano vai dar certo em nome de Jesus, pastor. Esse ano vai dar certo em nome de Jesus. Eu sei. Você começa o ano tropeçando. Entrei com o pé esquerdo, pastor. Não importa. Esse ano vai ser bênção na sua vida em nome de Jesus. Creia, tenha fé. Busque, trabalhe, prepare. Talvez não seja o ano da colheita, mas seja o ano da semeadura. O ano que você não estiver colhendo, irmão, por favor, semeie. Daqui a pouco você vai ver os brotos nascendo. Você ouve a voz da rolinha cantando. E a palavra de Deus diz, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Tem hora que é difícil mesmo. É desiludido mesmo, mas vai chegar o tempo de cantar na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma vida de fé, uma vida de obediência à palavra de Deus. Na vida de fé, nem sempre nós teremos os nossos corações rejubilantes. Como eu disse, arrepios. Nossa, Deus do céu, estou sentindo, oh meu Deus. Não, não é sempre assim. Não é sempre assim. É mais o oposto. Porque a vida de fé é difícil. Jesus não diz assim, olha, no mundo tereis arrepios e muito reteté. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós nos enganamos com o evangelho falso que foi pregado aí nos últimos anos. Nós nos enganamos com o evangelho dito da prosperidade, que diz que crente não adoece, que crente não sofre, que crente não fica pobre, que se for, tem que fazer uma mudança na sua vida porque está errado. Não. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A palavra de Deus nos afirma que nós temos mais tribulações na vida do que flores, do que cheiro bom, do que perfume. Mas a palavra de Deus nos dá garantias quando nós obedecemos à palavra de Deus. Pastor amigo, eu gosto de contar testemunho, porque ele enriquece a gente. Presbiteriano, eu conversava bastante com esse cara. Ele disse para mim assim, que um dia um cara procurou ele na cidade e falou assim, pastor, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que o senhor revela. Diz que o senhor é o único pastor presbiteriano que revela. Ele falou, é verdade, falaram isso? É. Falou, é. O que foi? Não, pastor, revela aí uma palavra de Deus para mim. Tal. O pastor olhou para ele e falou assim, primeiro, você está sem igreja. Segundo, você não está lendo a Bíblia. Terceiro, você está cheio de dúvidas sobre quem é Jesus.
E quarto, você deve estar andando numa vida bem errada. O cara caiu em pranto. Pastor, não é que o senhor revela mesmo? Que revelação o quê, rapaz? Se você tivesse lendo a Bíblia e na igreja, você não tinha que vir aqui. Primeira coisa. E se isso que eu falei para você tocou tanto em você, é porque você está andando errado mesmo. E aí, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. A Bíblia nos mostra e nos revela exatamente como um crente funciona. Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Deixa eu te dizer uma coisa. E aqui vai uma revelação para você. Você sabe por onde que nós devemos começar a obedecer? Pelo que você já sabe. Eu não preciso de revelação especial para obedecer o que eu já sei. Eu não preciso de revelação para pedir perdão para o meu irmão, a palavra de Deus já diz. Eu não preciso de revelação para parar de mentir, a palavra de Deus já me diz. Eu não preciso de revelação para andar certo. Oh, meu servo, é isso que te digo, ande certo. Não, a palavra dele já diz. Se a gente começasse pela palavra, a sua vida ia ser diferente. Pedro começou pela palavra, porque Deus já falou. Deus já falou. É você que não quer ouvir. Ou então você que não conhece bem. Mas Deus já falou. Você não precisa ouvir coisa nova. Você precisa ouvir a mesma coisa velha que é nova a cada manhã. Que é nova todos os dias na sua vida. Tem gente aqui, irmãos, nessa igreja, que sabe tanta Bíblia que podia ser querubim. Mas não vive nada do que a Bíblia diz. Então é demônio. É dura a palavra. É dura. Vai para a festa, mas não vem para a igreja. E é sério esse negócio. É sério esse negócio. A pessoa acha que não tem nada a ver. Não tem mesmo. Você vai para o inferno sem nada a ver. Porque você não obedece à palavra de Deus. Nem o básico você obedece. Mas você vai no profeta, porque o profeta tem um negócio que te arrepia. Mas a palavra tem um negócio que te leva para o céu. De vez em quando eu me irrito com cada situação, irmão. Às vezes eu fico nervoso comigo, nervoso com alguém, e eu pergunto para mim mesmo, mas que tipo de crente que eu sou? Que qualquer coisa está me irritando, qualquer coisa está me bagunçando. Qualquer coisinha me deixa assim, calma. A palavra manda a gente ter paciência, a palavra manda a gente ter controle, domínio próprio, e às vezes eu não tenho. Só a graça de Deus, a vida de fé nos leva a cada coisa, irmãos. Precisamos confiar na palavra de Deus e obedecê-la. Deixa eu te falar uma coisa, você não consegue exaurir Deus, você não esgota Deus, você não quebra o banco de Deus. Quem quebra somos nós. Quem fale é a loja do seu Zé da esquina. Deus não vai falir nunca. Você pedir as bênçãos, você viver as bênçãos de Deus, não vai falir Deus. Você obedecer a palavra de Deus, não vai falir Deus. Pode orar, irmão. Pode entrar em desafios. Pode fazer campanhas de fé na sua vida. Você não esgota Deus. Mas faça com fé e para a glória dele. Não faz só para o seu bem, não. Faça as coisas com fé para a glória de Deus. Você vai ver a sua vida sendo transformada pelo poder da palavra. Obediência nos faz viver uma vida de fé. É isso que você vai ver na vida de Pedro lá na frente. Pedro tem um coração quebrantado. O Senhor quebrantou o coração de Pedro. E hoje falta corações quebrantados, corações que se humilhem na presença de Deus, que digam de verdade, eu sou um pecador. Olha, Jesus é o verdadeiro Deus. Pedro vai aprender lá na frente, quando ele começa a escrever as suas cartas. Ele vai falar sobre a graça de Deus.
Agora, ele já sabe que ele não precisa pedir para Deus se afastar dele. Ele já sabe que cada vez que ele se quebranta diante de Deus, o Senhor atrai ele. Cada vez que você confessa, Deus chega mais perto. O seu pecado, Deus já conhece bem. Ele já sabe que nós somos assim. O Senhor não exige perfeição de nós, Ele exige arrependimento de nós. Ele requer arrependimento. E Ele diz que um coração quebrantado Ele não rejeita. Que um coração arrependido Ele não rejeita. Pedro recebeu a revelação de Jesus. Ele recebeu a revelação de que Jesus é Deus. Depois de receber a revelação, ele fala isso: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Depois ele escreve na primeira carta que ele é a pedra angular, que ele é o grande pastor. Depois ele escreve todas as coisas que você vai ler na carta dele, que é nas cartas de Pedro, que são maravilhosas. Ele descreve na sua carta que ele viu Jesus como de fato ele é, lá no Monte da Transfiguração. Mas, diante de tudo isso, diante de todos os milagres que ele viveu, andou sobre as águas, viu e ajudou a multiplicar pães e peixes, viu Jesus transfigurado, pescou peixe com a moeda na boca. Pedro é um cara que viveu coisas incríveis. Mesmo assim, Paulo disse assim: olha, eu tive que chamar a atenção de Pedro lá na Galácia, porque ele dissimulou. Pedro na Galácia fez o que não era para fazer. Sabe o que significa, irmãos? Que a vida inteira você vai ter que aprender. A vida inteira você vai ter que ter um coração quebrantado. A vida inteira você vai ter que arrepender. Alguém me perguntou esses últimos dias aí via e-mail sobre Pedro, sobre conversão e arrependimento. E eu disse para ele: olha, você está confundindo conversão com salvação. Salvação você recebe uma vez, conversão é todo dia. Arrependimento é todo dia. Eu me arrependo e me converto, me arrependo e me converto, me arrependo. Fiz isso hoje, me arrependo e não faço mais. Isso é conversão. Salvação não. Salvação, eu me entreguei minha vida para Jesus, fui salvo, agora eu tenho que permanecer salvo. Porque Jesus disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, ou então não sou salvo, porque você tem que ter a segurança da salvação. Mas ao mesmo tempo, aquele que é salvo tem fruto de salvo, e ele tem a manutenção da salvação, que é caminhar. Paulo fala assim: olha, despojando do velho homem e colocando novo. Eu faço isso todo dia. Paulo diz: aquele que mentia não mente mais, antes seja verdadeiro. Por último, para encerrar mais 2 minutos, viva para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Pedro, segue-me. A Bíblia diz que eles foram, Jesus disse: olha, de agora em diante serás pescador de homens. Levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu vou te seguir, Jesus, segue-me. Eu vou renunciar o que precisa renunciar para te seguir. No caso do Pedro foi o barco. E depois muitas outras renúncias. Tem coisas na nossa vida que precisam ser renunciadas. Coisas simples. Coisas simples às vezes, mas que precisam ser renunciadas. Isso aí, você fala assim: pastor, de novo, esse negócio é palavra para missionário, não é? Deixar tudo, esse negócio. Não. É para dona de casa, é para quem vende carro, para quem lava louça, para quem lava carro, para quem... Seja lá o que você estiver fazendo, faz coxinha. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Alguns de nós, líderes, pastores, precisam de novo seguir a Jesus. Alguns de nós crentes precisamos de novo seguir a Jesus. Deixar nossa religião.
deixar nossa religiosidade, deixar nossa denominação, deixar o nosso pastorado, deixar os nossos próprios ideais. Pedro, quando você lê as cartas dele, são emocionantes. Pedro agora tem mais de 60 anos, mais de 30 seguindo Jesus. Perseguição, sofrimento, espancamento. Pedro viu e participou de coisas incríveis com Jesus. No meio da caminhada, Pedro negou Jesus, dissimulou na Galácia. Olha, Pedro aprendeu até a tratar a esposa. Ele não sabia tratar a esposa. Pedro falou assim, olha, trata bem a sua esposa como vaso mais frágil. Nós todos somos frágeis diante de Deus, mas ele diz assim, a mulher é o vaso mais frágil, trata melhor a sua esposa. Tem uns crentes aqui precisando ouvir isso, né? Trata melhor a sua esposa. Irmãos, as últimas palavras de Pedro são fortes. Pedro confessa a sua humildade e ele confessa que ele é um aprendiz, eterno aprendiz. Ele diz assim, irmãos, o irmão Paulo falou uns negócios meio difíceis de entender. E aí tem uns cabras que viram isso de cabeça para baixo, destrói tudo a palavra de Paulo. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de você combater as heresias. Hoje acabou o culto americano aqui, o pastor falou amém, uma irmã falou assim, pastor. Aí o pastor falou, pois não. Todo mundo ficou quieto. Ela falou assim, eu queria só alertar que no shopping de Swansea estão parando os nossos adolescentes e oferecendo uma nova religião, onde o centro, a cabeça é uma mãe Deus, ou Deus mãe, em vez de um Deus pai. Aqui em Swansea. É Deus mãe e não Deus pai. E eles estão fazendo uma confusão na cabeça dos nossos filhos. Ela é professora e falou, olha, meu filho chegou em casa com a cabeça virada. Se o meu filho estiver aqui aprendendo a palavra de Deus, quando vier as heresias, ele sabe que é heresia. O fato é que nós não conhecemos. Aí fala, será que é verdade? Será que é mentira? Ah, estou confuso. A palavra do século é confuso. O diabo colocou isso. Confusão. O que eu mais ouço dentro da sala de aula é I'm confused. Eu falo, que dia que é hoje? Hoje é segunda, então você não está confuso. Como que é seu nome? Meu nome é fulano de tal, então você não está confuso. Você está criando confusão para a sua vida. Porque tudo você está confuso, confuso. Não está confuso. Nós estamos recebendo muita informação, mas não estamos atentando para o que realmente precisa atentar. Para a palavra de Deus. O dia que você souber isso aqui, de verdade, a heresia vai bater. Vai lá, vai em Gálatas 5. Usa o escudo da fé. É o escudo da fé aprendida, da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse escudo te livra das coisas do mundo. E Pedro nos ensina isso. Crescei na graça e no conhecimento. Só para você começar esse ano, eu queria que você fizesse um compromisso com a sua vida. Aliás, 3 compromissos que eu anotei aqui. Primeiro deles, tente de novo. Tente outra vez. Pastor, eu vim decidido hoje, mas a palavra falou comigo, tente de novo, não desista. Essa foi a ordem de Jesus para Pedro. Pedro, você não pegou nada a noite inteira, mas vamos lá, você vai tentar de novo, vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Tente sobre a palavra de Deus, alicerçado nela, que vai dar certo. Até agora eu fiz do meu jeito, agora eu vou fazer do jeito de Deus. Vai dar certo, em nome de Jesus. Não jogue a toalha. Segundo, renuncie àquilo que está te impedindo de ir um passo adiante. O que é que está aí? Não me responda. Fale com Deus hoje. Senhor, ó, esse negócio aqui eu não consigo. Eu preciso que o Senhor trabalhe. E Deus vai trabalhar. Mas seja sincero com Deus, porque a sua casca Deus não vê, Ele vê você.
e continue aprendendo. Continue sendo um aprendiz. Na escola da fé, ninguém tira diploma, irmão. Não tem diplomado. Ah, mas se eu soubesse como o pastor sabe, você estava destruído, porque eu não sei nada. Você tem que saber por você aquilo que o Espírito Santo ministra na sua vida. Na escola da fé, ninguém tira diploma. Você vai aprender até a vinda gloriosa de Jesus. E quando ele voltar, aí sim você o verá como ele é. E você será transformado como ele é. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa oportunidade, pelos teus filhos. Te louvar, ó Deus, pela vida de cada um e pedir, Senhor, que o Senhor esteja colocando a tua palavra nos nossos corações. Não nos deixe desistir. Que nós possamos tentar de novo, renunciar àquelas coisas que nos atrapalham e seguir aprendendo a tua palavra. Que nós vivamos uma vida de fé, com rotinas ou sem rotinas, que a nossa vida esteja em tuas mãos, para a glória do nome de Jesus. Dê-nos uma semana abençoada, guarda-nos nos nossos afazeres, leva-nos em paz debaixo das tuas mãos. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém.